Pessoal, vamos para mais uma aula de geografia. E na aula de hoje a gente vai analisar algumas características básicas iniciais. A gente vai fazer uma introdução sobre o continente europeu, ou também chamado de Velho Mundo. Quando a gente observa o contexto histórico, principalmente quando se vê a lógica aí de eurocentrismo, vocês devem lembrar que a boa parte da história da humanidade ela é contada a partir do ponto de vista europeu. Mas nossa visão hoje ela parte do princípio da geografia e da observação do território europeu de uma forma bem simplificada. Como a gente também está fazendo a introdução, a gente ainda vai ver alguns outros aspectos com relação ao continente. Então hoje a gente inicia nossa observação sobre o continente europeu e suas principais características. Então, para a nossa aula de hoje, vamos destacar esses 3 pontos. Claro que quando a gente faz essa lista aqui de objetivos para atingir na aula, é comum durante a aula a gente também observar outros pontos, não só esses aqui, mas é o que geralmente eu faço para destacar quais seriam os pontos principais aí de objetivos para a nossa aula, ok? Então assim, a gente vai analisar as principais características físicas do continente, a gente vai fazer uma introdução sobre os aspectos físicos, né? Como a gente sempre faz quando vai observar um território, seja ele qualquer território, seja numa escala continental, como a gente está fazendo agora, numa escala nacional ou regional e assim por diante. A gente também vai observar algumas potencialidades econômicas da Europa, a gente vai fazer alguns comparativos. Não é o caso agora, mas a gente ainda vai trabalhar o bloco econômico, principal bloco econômico do mundo, que é a União Europeia. Não é para hoje, mas a gente vai ver alguns aspectos econômicos também. E uma análise do cenário também político e social. A gente comentou algumas aulas atrás sobre a questão aí do desenvolvimento econômico, né, dos países, como é que é classificado. A gente comentou sobre IDH. A gente não vai entrar muito nesses aspectos agora, talvez alguns comentários rápidos sobre isso, mas já trabalhou IDH, trabalhou a questão de alguns aspectos sobre o estado de bem-estar social, né, na Europa, o porquê do envelhecimento da população. A gente ainda vai ver a população europeia com mais detalhes, aí a gente vai focar melhor nessa questão do IDH europeu, mas a base hoje para a gente é uma observação mais física, num aspecto mais amplo, sem detalhar a população e outros aspectos. Mas a gente pode até analisar isso aqui também, só que de forma mais simplificada. Então, hoje nós temos como foco da nossa observação o continente europeu. Bom, pessoal, quando se fala em localização geográfica e limites territoriais, a gente precisa observar algumas questões aqui. Então vamos lá, o território europeu tem aproximadamente 10,6 milhões de quilômetros quadrados e corresponde apenas a 7% das terras emersas, ou seja, de todos os continentes, a Europa corresponde apenas a 7%, okay? Com a densidade demográfica de 72,5 habitantes por quilômetro quadrado, então a densidade demográfica é muito alta. É um território pequeno, mas porém com a densidade demográfica muito alta. Quais são os limites territoriais que a gente pode eleger aqui e identificar para que a gente entenda quais são os limites, até onde vai o continente europeu? Nós temos aqui, nessa parte nordeste aqui, o limite territorial da Rússia europeia e da Rússia asiática. Além desses montes Urais, nós temos aqui a Rússia asiática e essa parte aqui anterior aos montes Urais, nós temos todo o território russo que fica no continente europeu. Aqui nós temos o Mar Negro também como uma limitação territorial aqui a sudeste, vamos dizer assim. O Mar Cáspio também é uma limitação territorial dessa parte da Rússia aqui. E ao sul nós temos o Mar Mediterrâneo também como limite territorial, um limite físico. Se bem que aqui a gente não pode classificar diretamente como limite físico, a gente só vai
classificar essa área banhada pelo Oceano Atlântico por conta do território europeu ele ser muito recortado. O que seria essa questão de ter o território recortado? É que você tem um litoral com muitas reentrâncias, independente se a gente está falando do Oceano Atlântico, ou está falando do Mar do Norte, ou está falando do Oceano Glacial Ártico, ou está falando do Mar Mediterrâneo. Se a gente parar para prestar atenção, as reentrâncias do relevo elas são consideráveis assim. Então, por isso que diz que o território ele é recortado. Se vocês forem comparar o mapa do continente europeu com o mapa da América, por exemplo, principalmente a parte sul, o litoral do Brasil, e principalmente o Brasil, vocês vão ver que não existe tantas reentrâncias, não existem essas reentrâncias comparáveis aí na América do Sul, por exemplo. Ok? Então, esses seriam os limites territoriais. Aqui o Mar Mediterrâneo ao sul, o Mar Negro e o Mar Cáspio nessa parte sudeste aqui. E por território mesmo, a parte física, nós temos aí os Montes Urais que divide a Rússia europeia da Rússia asiática. Aspectos físicos, nós temos aqui também a parte central aí, a questão aqui das planícies, né? A maior parte do território europeu é composta por planícies. E a gente tem algumas áreas de planalto de formação aqui. Nós temos os Alpes aqui, né, entre a Suíça, a França aqui e a Alemanha. O continente europeu ele é considerado uma península. Na realidade, do ponto de vista geológico, se chama Eurásia, porque tanto a Europa quanto a Ásia, geologicamente, elas estão interligadas do ponto de vista geológico, né, pela estrutura, né, das placas, né, tectônicas e assim por diante. Por isso que é classificada chamada de Eurásia. E outra coisa que a gente pode destacar aqui, que faz parte, né, do contexto europeu, você ter países que estão ao mesmo tempo, tanto na Ásia quanto na Europa. Então eles são classificados, a Turquia é um dos exemplos, eu acabei de falar que a Rússia é tanto europeia quanto asiática, é o país que mais se destaca nessa questão aí de ser classificado como país transcontinental. Nós temos aqui na Ásia e Europa o caso da Rússia. Nós também temos aqui, não está destacado nesse mapa, mas o Cazaquistão, aqui nessa partezinha aqui, o Cazaquistão ele também é considerado um país transcontinental. E a Turquia, que tem vamos dizer assim, sua capital classificada como Ankara, mas aqui, ó, nesse pontozinho aqui específico, nós temos Istambul, que é considerado a capital turca europeia. Então, tanto a Turquia, quanto a Rússia, quanto o Cazaquistão, que não está classificado aqui nesse mapa, são os três países que a gente pode destacar também aí como fazendo parte do continente europeu, ou ter essa classificação aqui de transcontinentalidade. Quando a gente faz uma análise física de um território, independente do local que a gente observe, como eu disse a vocês, tanto na escala continental, nacional, regional, não importa. A gente vai observar 4 princípios básicos, que é a questão do clima, a vegetação que incide justamente sobre o tipo climático. Vocês devem lembrar aí que no sexto ano em geografia a gente vê a relação do tipo de vegetação ou do tipo de bioma que se desenvolve no local. Justamente você vai ter uma vegetação característica a esse clima. A outra questão é a hidrografia e o relevo, para a gente também fazer a junção aí dos aspectos físicos que são observados no território. Quando a gente fala de Europa, e por eu ter comentado com vocês também que a Europa ela fica justamente numa área, vocês estão vendo aqui o Círculo Polar Ártico e Trópico de Câncer aqui, passando logo abaixo, e a gente vê que a localização geográfica da Europa ela já vai ter um condicionamento climático diferente do nosso, que estamos nas baixas latitudes, enquanto que o continente europeu e um pouco mais para cá, indo para a esquerda, né, ao oeste, nós temos ali a parte dos Estados Unidos e do Canadá, que também vão ter uma influência aí climática relacionada à localização de estarem justamente numa área de médias latitudes.
O que significa dizer isso? As médias latitudes elas vão dar uma característica paisagística, climática muito diferenciada, vamos dizer assim, do que nós temos aqui nos trópicos. E essa localização geográfica também vai condicionar um outro aspecto que é importante de se destacar, que são as 4 estações bem definidas com suas características principais. Nós não temos aqui, por exemplo, as características específicas nem da primavera nem do outono, como deveriam ser por conta das particularidades das baixas latitudes, ok? Então, a grosso modo, o que é que nós temos aqui? Eu coloquei aqui aspectos físicos, clima e vegetação, porque esses dois elementos aqui, eles estão totalmente relacionados, não tem como você desassociar clima de vegetação e vice-versa. Não tem como. Qualquer local do mundo que a gente for fazer uma observação geográfica desse ponto de vista aqui, a gente vai ter uma relação direta vegetação-clima. Vou dar um exemplo básico para vocês. Aqui no Nordeste brasileiro nós temos o clima semiárido incidindo diretamente no que a gente tem como área do sertão. Ou seja, nós temos um clima semiárido no meio do sertão brasileiro e isso vai condicionar o que? A um bioma específico chamado caatinga. Exatamente. Então, essa vegetação característica da caatinga, elas têm total referência e influência do clima semiárido. E como é o clima semiárido, a quantidade baixa de chuva, a pluviosidade muito baixa, uma incidência muito alta e também de uma temperatura elevada, a escassez de água vai justamente condicionar um tipo de vegetal adaptado a essa escassez e assim por diante. Então, voltando para as questões climáticas aqui da Europa, a gente tem esses tipos aqui principais. Existem subclimas, existem climas específicos, né? Mas são, a grosso modo, muito particulares de algumas áreas, mas no geral nós temos essa apresentação gráfica aqui. Nós temos desde a parte polar até a parte mediterrânea aqui, algumas características que vão justamente resultar não só na questão da temperatura, mas também no tipo climático que a gente vai, perdão, tipo de vegetação que a gente vai observar depois. Então, clima temperado oceânico vai resultar justamente numa floresta temperada, que a gente vai ver daqui a pouco, verões quentes e invernos menos rigorosos. Por quê? Essa parte litorânea aqui, ela mas está num clima e numa localização de médias latitudes. Essa parte litorânea, ela vai justamente receber uma influência das correntes marinhas quentes que vêm justamente da parte norte do Oceano Atlântico. As correntes marinhas, elas funcionam como um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, com relação a essa temperatura mais baixa da Europa. Então essa parte litorânea aqui, ela vai ter uma temperatura um pouco mais elevada, certo? Do que essa parte central aqui e essa parte norte, e já vai estar condicionada a um clima polar. Na parte central, ou seja, a maior parte do território europeu, nós vamos ter aqui um clima temperado continental, justamente na parte central. E nessa parte central, do ponto de vista físico, ainda tem outra característica que a gente tem uma maior quantidade aí, no que diz respeito a relevo, uma maior quantidade de planície. A gente já vai ter uma outra característica relacionada aí tanto ao clima quanto à vegetação. Depois eu vou comentar rapidinho com vocês qual a influência do relevo com relação ao clima. Então, na parte central a gente tem a maior amplitude térmica e se caracteriza também pela floresta de coníferas, certo? No clima temperado continental. Então, a apresentação de uma boa quantidade aqui de floresta de coníferas justamente nessa área aqui da parte central para a parte norte aqui. E temos também a apresentação de um clima semiárido, mas não seria um semiárido tão característico como a gente tem aqui no Nordeste brasileiro. Esse clima semiárido do Nordeste brasileiro ele é praticamente endêmico. Não se tem um clima semiárido com as mesmas características do Nordeste brasileiro em outro lugar do mundo. Por isso que a gente fala endêmico. Então nós temos um clima árido para semiárido justamente nessa área aqui, justamente no contato com a parte de reentrâncias aqui, de contato com o continente asiático. Vamos lembrar que boa parte dessa área aqui, ó, que seria continente asiático, nós temos a formação de desertos
É justamente por conta dessa parte aqui de contato, finalzinho aqui dessa região europeia, para contato com o continente asiático, nós temos também a formação do clima semiárido aqui, porque nós temos também nessa área aqui, na parte asiática, a gente ainda vai estudar a Ásia, vocês vão ver que essa parte aqui ó, é composta por uma boa parte de região desértica. Clima temperado mediterrâneo é justamente essa área aqui, ó, ao sul do continente europeu, que vai ter uma influência da umidade também aqui, ó, do mar Mediterrâneo. Por isso, esse clima aqui recebe o nome justamente das condições climáticas relacionadas à posição geográfica e à umidade relacionada também ao que é proporcionada pelo mar Mediterrâneo. Na parte setentrional ou norte, nós temos o clima polar e subpolar. Esse clima subpolar aqui, ele vai dar justamente a formação de taiga, que seria uma floresta de coníferas de um porte menor, e principalmente aqui a tundra, nessa áreazinha aqui, tanto polar quanto subpolar, que seria uma vegetação rasteira de climas extremamente frios, vamos dizer assim. E uma das características da tundra que a gente vai ver daqui a pouco ela consegue florescer, vamos dizer assim, mesmo sendo gramíneas, é uma vegetação rasteira, no curto período em que se tem um verão aqui, que a gente não pode caracterizar como verão nessa área polar. Cientificamente se chama pseudo-verão, porque a gente tem aqui coisa de mais ou menos um mês e meio, no máximo 2 meses de verão. Mas é um verão tão diferenciado, porque vocês sabem que essa parte polar, né, ela recebe uma incidência muito menor de raios solares. Consequentemente, quando há um degelo nessa área aqui, a vegetação que floresce, né, bem rasteira por sinal, que é o que a gente determina como tundra aqui, ela passa pouco tempo aí exposta aí à atmosfera, a questão aí também da baixa pluviosidade. Então, quando há um degelo, floresce a tundra, mas é um período muito curto de tempo no ano. Agora a gente vai ver, nós vamos observar agora os tipos de vegetal relacionados ao clima que a gente já tinha falado antes. Então, a tundra que eu acabei de falar para vocês, no extremo norte, né, do continente, vai estar justamente no extremo norte, não só do continente europeu, mas também no continente americano, porque essa junção aí do Círculo Polar Ártico, como eu já falei para vocês, é a junção do extremo norte dos continentes asiático, europeu e americano. Então aquela partezinha ali do Canadá também acaba tendo influência do aparecimento de tundra e de taiga também. É uma vegetação formada por musgos, líquens e espécies herbáceas. Vegetação rasteira, como vocês estão vendo aqui nessa parte lateral. Então nós temos aqui ó, três apresentações básicas sobre a tundra. E aqui a gente tem um exemplo de quando há um degelo, certo? Um período de curto verão no hemisfério norte. E aqui realmente quando está totalmente congelado e processo ainda de degelo, eles começam a surgir essa vegetação rasteira, ok? Que determinamos como tundra. Um pouco mais abaixo, nessa área cinza aqui, como eu havia falado para vocês, nós temos a apresentação da floresta de coníferas, também chamada de floresta boreal, certo? Então o termo boreal ou setentrional significa norte, ok? Típica do hemisfério norte, temperaturas que chegam a 50 graus negativos, folhas aciculifoliadas, ou seja, folhas pontiagudas, onde elas têm uma característica de ter uma resina, né? Elas têm um produto na sua superfície que vai justamente evitar o congelamento e faz com que o gelo não se acumule em grande quantidade. As principais espécies são os abetos, os espruços e os laríceos. Como eu falei para vocês, isso não é só característico da parte norte, né, do continente europeu, mas também lá no continente americano também nós temos a apresentação desse tipo de vegetal aí que são as coníferas, ou a floresta de coníferas. Como terceira observação aqui, um pouco mais abaixo, nessa parte
marrom aqui, que a gente está destacando, nós temos a floresta temperada, que já vai dar justamente aquela ideia que eu tinha comentado com vocês sobre as características básicas e principais de um outono, por exemplo. Quando a gente chega no outono no hemisfério norte, Europa e América do Norte, nós temos aí as vegetações que são chamadas de decíduas ou caducifólias. O que seriam isso? São as vegetações com a coloração bem diversificada, elas são bem coloridas, as folhas são bem coloridas, as folhas são latifoliadas, ou seja, são folhas largas, ok? Porém, elas são decíduas. O que significa isso? Que durante o outono elas perdem a folhagem. Então, isso é típico dessa parte central aqui do continente europeu, certo? Existem algumas variações de localização, mas em grande parte esse tipo de vegetal está na parte central. Agora nós temos como observação a vegetação mediterrânea, que é justamente essa vegetação que está sob influência também do clima mediterrâneo, ou seja, essa parte aqui de influência da temperatura e da umidade e também do regime de chuvas relacionadas a essa área aqui por conta do mar Mediterrâneo, ok? Então, a vegetação mediterrânea, parte sul da Europa, espécies xerófilas, boa parte dessas espécies são xerófilas. Vamos lembrar o que são espécies xerófilas, aquilo que eu falei uns minutos atrás sobre o tipo de vegetação no semiárido nordestino. Então, algumas espécies se assemelham também na localização europeia. O que seriam as vegetações xerófilas? Vegetações que são adaptadas a um clima com baixa quantidade de chuvas ou baixa quantidade de acesso à água também, não importa uma área que não tenha tantos rios, uma área que tenha uma irregularidade, né, de chuvas, vai justamente dar suporte para que surjam espécies adaptadas ao clima, que são espécies xerófilas nesse caso aqui. Constituída também por bosques e arbustos, então não são só vegetação espinhosa, vamos dizer assim, mas no caso aqui nós vamos ver vegetação espinhosa muito mais semelhante ao que tem no Nordeste brasileiro nessa área aqui que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, arbustos e bosques elas acabam surgindo mais nessa área mediterrânea aqui ao sul da Europa. Quando a gente vem para esse destaque aqui, no que se diz respeito às estepes e ao estepe semiárido, também chamado de clima semiárido temperado, existem algumas variações aí na expressão, nós temos comuns em áreas de clima semiárido, que é essa partezinha aqui, ó, porque eu tinha comentado com vocês que essa área do continente asiático também acaba incidindo também em formação de desertos. Arbustos, plantas rasteiras e espinhosas, né? Nós temos uma parte aí de estepes, que seriam basicamente áreas de grande extensão com vegetação rasteira, mais adaptada a uma quantidade menor de chuvas, e propriamente dito semiárido temperado nessa partezinha aqui, ó, no contato diretamente com o continente asiático aqui, justamente pela influência de baixa escassez de chuvas também e uma irregularidade também de recurso hídrico, ok? Tem muito a ver com a questão aí da influência aí de baixo nível de pluviosidade, vamos dizer assim. Então vejam que se assemelha muito às savanas africanas, mas não diretamente, e também tem alguns aspectos relacionados ao semiárido nordestino. Então vejam que existem particularidades que são especificamente da Europa para ter justamente esse tipo de vegetação aqui. No que diz respeito à questão física ou ipsométrica, vamos lembrar o que seria a ipsometria. Seria justamente uma análise do relevo de um território, quando a gente observa desde a parte mais baixa, certo? Até a parte mais alta, quando a gente observa esse tipo de gráfico aqui. Então, essa parte aqui, vamos dizer assim, essa escala de azul aqui, ela está se referindo justamente à profundidade do oceano. Então, a escala ipsométrica também, só que do nível zero do mar para baixo, certo? Então, existe essa escala ipsométrica aqui, levando em consideração a profundidade do relevo submarino. Quando a gente pega aqui da escala do nível zero, que é o nível do mar, para cima,
nós estamos nos relacionando justamente à altitude do relevo com relação ao nível do mar. Então, essas informações são informações relacionadas à geografia geral de sexto ano, uma coisa que vocês já devem saber. No que diz respeito ao continente europeu, vocês estão observando que existem áreas aqui, ó, pouquíssimas áreas onde a gente pode ver dobramentos, ou seja, montanhas, nos Alpes suíços aqui, por exemplo, é o que mais se destaca. É daqui que a gente vai ter justamente o que eu tinha falado antes, ter lá relacionado aí clima de montanha ou clima de alta montanha, onde vai dar justamente um tipo de vegetação diferenciado. Mas vocês veem que a maior parte do território é composta por planícies ou planaltos, a maior parte planícies, certo? E para esse destaque aqui nós temos, como eu falei para vocês lá no início, a Eurásia. É justamente a ideia de que o continente asiático está junto, é uma junção geológica com o continente europeu, certo? Considerado uma península no litoral, né, litoral recortado, planícies, dobramentos e maciços antigos, como eu já tinha falado para vocês darem uma relembrada, dobramentos são justamente essas áreas mais altas onde tem formação de montanhas, dobramentos. Os maciços antigos são justamente essas áreas mais planas, porque do ponto de vista geológico já passou por desgaste e intempéricos aí da temperatura do sol, chuva, vento, isso durante milhares e milhares de anos. Então, geologicamente, para vocês relembrarem, isso é um assunto já trabalhado em outras séries, quanto mais alto for o relevo, em qualquer área que vocês forem observar, quando pegarem um mapa hipissométrico desse aqui, quanto mais alto o relevo, mais recente ele é geologicamente. Significa dizer que ele se formou depois de uma área mais baixa, de uma área mais plana, que a área mais plana já sofreu desgaste geológico, né? Muito mais, muito antes dessas áreas mais altas. Okay? Com relação à hidrografia, nós temos rios de pequena extensão, nós não temos bacias hidrográficas como nós temos aqui na América do Sul, ou na América de uma forma geral, nós temos na América do Norte aí a bacia do rio Mississippi. A bacia hidrográfica, vamos lembrar, é quando a gente tem um rio principal, um rio caudaloso, um rio de grande volume, um rio que influencia diretamente aí, como a gente tem no rio Amazonas e no Mississippi na América do Norte. Produção de energia elétrica, quando o rio é navegável, tem uma série de situações que a gente pode observar a potencialidade de uma bacia hidrográfica. Então, se a gente observar aqui esses tracinhos azuis aqui, são os principais rios da Europa. Mas a gente vai dar um destaque aqui especificamente para 3 rios, 4 rios. Em especial para o Danúbio. Mas vamos lá, o rio Volga, ele é o principal rio aí para uso não só de transporte de mercadorias e assim por diante. Quando o rio ele é navegável, ele também é utilizado do ponto de vista turístico e também do ponto de vista econômico para transporte de mercadorias, escoamento de produtos e assim por diante. Vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Então a gente tem aqui, ó, o rio Volga é um dos principais rios e está totalmente localizado no território da Rússia, ok? Então o rio que a gente pode dar um destaque aí nessa parte norte, noroeste, nordeste, vamos dizer assim, do continente europeu. A gente também tem o rio Sena. O rio Sena ele é um rio de pequena extensão, porém ele tem uma importância gigantesca. O rio Sena ele se localiza nessa partezinha aqui. Você tem toda a influência do rio Sena, porque ele é um rio especificamente do território francês. A gente tem aqui no rio Sena uma potencialidade turística muito grande, porque ele vai justamente cortar a cidade de Paris. É um rio que também não serve só do ponto de vista turístico, mas ele é usado para transporte de mercadorias também. Então existe essa potencialidade econômica na utilização dos rios. Infelizmente a gente tem alguns rios aqui que são aqui no território brasileiro que são de grande importância aí do ponto de vista da produção de energia elétrica, mas a gente não tem a mesma utilização para eles do ponto de vista turístico, vamos dizer assim. Deveria se usar essa potencialidade turística também, mas existem alguns detalhes que são específicos do nosso território e também a gente deve levar depois em conta aí a questão da importância que o governo dá para isso.
mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, certo? A gente também tem o rio Reno, ele é um rio extremamente importante para o escoamento de produtos do território alemão, principalmente. Ele nasce também nos Alpes alemães e vem justamente fazendo esse processo até chegar aqui, ó, no porto de Roterdã. Esse aqui é um dos principais portos que existem na Europa e uma das principais áreas de escoamento de produtos na Europa. Então vejam que todo esse traçado aqui, ele não é de grande extensão, mas ele é consideravelmente importante do ponto de vista econômico para a Europa. E um outro rio que ele é extremamente importante também é o rio Danúbio. O rio Danúbio, ele é, nesse caso que a gente está observando aqui, o rio de maior extensão desses que a gente acabou dando destaque, porque ele vai fazer justamente a ligação de vários países europeus até justamente desaguar aqui no Mar Negro, ok? Então, vejam que existe aí uma condição aí importante quando a gente faz essa análise do território europeu, levando em conta também as características físicas desses rios que a gente acaba, vamos dizer assim, observando que as potencialidades desses recursos naturais, eles estão diretamente ligados também à potencialidade econômica dos países. Vejam que o Danúbio ele tem uma extensão territorial considerável, ok? Ele vai fazer a junção aí, principalmente aqui, ó, a Alemanha, ele vem passando aqui, pega vários países, a Hungria também, até chegar no Mar Negro. São basicamente 7 a 8 países em que a extensão do Danúbio ele vai promover, vamos dizer assim, benefício econômico, escoamento de produtos e assim por diante, ok? Com relação à observação do território europeu também, e a gente fazendo uma regionalização, nós temos aí subdivisões que a gente pode eleger. Nós podemos observar, pegar todo o território europeu e fazer setores, para que a gente observe características específicas de cada um. Da mesma forma que a gente faz aqui com o Brasil, a gente divide em regiões, região norte, nordeste, sul, sudeste, assim por diante. A gente pega todo o continente europeu e também subdivide em áreas para justamente eleger características que são específicas de cada uma delas. Então a gente tem aqui a Europa Ocidental, que é toda essa parte aqui do Reino Unido, com essa parte central aqui, vamos dizer assim, da Europa. A gente tem a Europa Oriental, que são os países que faziam parte da antiga União Soviética, o antigo leste europeu, mais a Rússia, que antes era a União Soviética. Nós temos a Europa Meridional, que é toda essa parte aqui ó, ao sul do continente, com essa partezinha aqui da Espanha e de Portugal, que fica um pouco à margem aí dessa classificação, mas a gente tem toda essa parte aqui banhada pelo mar Mediterrâneo, ok? Como a Europa Meridional. E a Europa Setentrional ou Norte, vamos lembrar, setentrional é um sinônimo de norte, da mesma forma que boreal, setentrional, boreal e norte, em geografia são a mesma coisa. Então a gente tem toda essa parte norte aqui, ou setentrional, para classificar com características específicas dos países onde estão, né, nessa região mais extrema aí do continente europeu. Então, para essa primeira abordagem aqui da Europa Ocidental, nós destacamos três países, pelo menos no livro tem um destaque bem mais acentuado para esses três países aqui. A início nós temos o Reino Unido. Vamos lembrar que o Reino Unido ele não é apenas a Inglaterra. O Reino Unido ele é a junção da Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. São quatro países, mas a gente deve lembrar que esses países são justamente comandados pela Inglaterra. Então nós temos a Rainha Elizabeth, a Rainha da Inglaterra, comandando politicamente e economicamente todo o Reino Unido. Então aqui é uma monarquia parlamentarista, onde a gente tem a chefe de Estado, mas quem realmente resolve todos os problemas do ponto de vista político, econômico, etc. Inclusive, é importante destacar, a gente ainda vai trabalhar isso, que o Reino Unido ele acabou de se desvincular da União Europeia e o primeiro-ministro, né, o atual primeiro-ministro Boris Johnson, ele é justamente
quem fica a cargo de resolver todas as broncas com relação ao Reino Unido. A Rainha Elizabeth, ela é chefe de Estado, ela tem a importância dela, mas ela elege, ela coloca, né, como é uma monarquia parlamentarista, você tem o primeiro-ministro à frente de todas as resoluções e problemáticas aí dentro do contexto do Reino Unido. Vamos lembrar da importância da Revolução Industrial, que justamente aconteceu na Inglaterra, e todas as consequências disso para o mundo, né, do ponto de vista econômico. Expansão marítima e colonização da América do Norte, foi justamente a Inglaterra que deu origem ao que hoje é os Estados Unidos, também foi colonizar a Oceania, no caso, o que hoje é a Austrália, o que hoje é a Nova Zelândia e boa parte também foi colônia britânica, vamos dizer assim. 90% da população é urbana, logicamente, o que é que faz com que a gente entenda que a industrialização ela justamente deu margem para uma superpopulação aí e também uma, um acelerado crescimento urbano. E indústria automobilística, eletrônica, farmacêutica, petroquímica, então o Reino Unido tem um destaque sim com relação à produção industrial e um destaque econômico no mundo também. É um destaque que a gente dá nessa parte ocidental da Europa para o Reino Unido também. Como segundo país observado na Europa Ocidental, nós temos a Alemanha. Vamos lembrar da rivalidade alemã com os ingleses com relação ao desenvolvimento industrial. Tanto os alemães quanto os franceses tentaram acompanhar a Revolução Industrial desenvolvida pela Inglaterra. Então, consolidou-se como potência industrial. Vamos lembrar que ela acabou também desenvolvendo esse potencial industrial muito em função da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar dos contextos que a gente já falou da Primeira Guerra Mundial e do desenvolvimento bélico. As indústrias alemãs elas focaram muito nesse desenvolvimento para o material bélico e acabou acompanhando esse desenvolvimento técnico-científico, vamos dizer assim. O mais militarizado dos estados, né, fazendo a referência também aos outros dois, no caso a gente já falou sobre o Reino Unido, está falando agora sobre a Alemanha, ainda vai falar sobre a França. Impactos da queda do Muro de Berlim, quando a gente ainda vai trabalhar Segunda Guerra Mundial, mas é uma coisa que vocês já sabem. O Muro de Berlim ele justamente classificava a derrota alemã da Segunda Guerra Mundial e com isso nós temos aí o domínio a parte oriental pela União Soviética e a parte ocidental pelos aliados que venceram a Segunda Guerra, mas principalmente os Estados Unidos. Então, dividir a Alemanha em duas partes com o Muro de Berlim foi uma sanção muito prejudicial, vamos dizer assim, para o desenvolvimento alemão durante um bom tempo. Isso aqui também representou a questão do Muro de Berlim, acabou representando também aí a queda dele, na realidade, o fim da hegemonia socialista ali na parte oriental e assim por diante. Okay? A mais forte economia da Europa acaba também superando tanto a França como o Reino Unido. Indústrias da região renana têm uma importância muito grande. Vamos lá, região renana, ou seja, do rio Reno, porque tem justamente aquela importância econômica do rio para escoamento de produtos com indústrias automobilísticas, siderúrgica, carboquímica, né? É uma república parlamentarista, porque tem a Angela Merkel como, vamos dizer assim, principal representante aí da política alemã no contexto mundial. Inclusive, ela está sendo muito elogiada ultimamente por conta das ações que a Alemanha tomou com relação a, aos resultados aí dos prejuízos com relação ao coronavírus. Né? É importante a gente destacar, até não ia falar sobre essa questão da problemática de saúde mundial, mas é importante destacar porque a, a visão dela com relação à aceitação da Alemanha, né, dos alemães com relação a ela, na realidade, ela estava em baixa, mas todas as ações que ela tomou para conter, para solucionar os problemas com relação à saúde pública, tem feito dela, tem colocado ela no patamar até de permanecer como chanceler federal da Alemanha. E a gente coloca aqui como uma república parlamentarista porque apesar de ter o Frank Steinmeier como presidente, mas da mesma forma que acontece lá no Reino Unido, a Angela Merkel ela está de frente aí vamos dizer assim, nas resoluções dos problemas da Alemanha. E como terceiro estado observado aqui, nós temos a França.
A França, que é uma república semipresidencialista, nós temos o Macron como presidente da França, é uma das potências da Europa, não tem como discutir isso. Tem um potencial industrial inferior à Inglaterra, é claro, mas se destaca também. Nós temos várias indústrias francesas ao redor do mundo, é o caso da Peugeot, Renault e assim por diante, é só para citar algumas. A indústria representa 18% do PIB e o setor de serviços 79%. Então a gente tem uma parcela aí dentro da produção econômica francesa. A indústria ela tem uma participação muito inferior ao setor de serviços, né, o setor terciário, e, consequentemente, a gente nota que a indústria ela não emprega tanto quanto o setor terciário, mas tem uma representatividade comercial no mundo muito grande. Ok? Entre as três melhores economias do mundo, certo? Apesar de não ser potencialmente comparável à Inglaterra, mas está entre as três melhores potências do mundo, inclusive faz parte do G8, tanto com a Alemanha como também o Reino Unido. São os 8 países, né, porque na realidade o Reino Unido não é um país, mas são as potências econômicas do mundo, o G8, certo? Turismo em potencial, não tem como falar em turismo na Europa e não destacar Paris, a cidade das luzes, principalmente por conta da potencialidade paisagística que tem lá, né? Tanto que Paris é considerada chamada, né, de uma forma mais simplificada como cidade das luzes. Então, Paris é um dos principais pontos de atrativo turístico quando se fala em Europa, ok? E, como a gente tinha falado, é uma república semipresidencialista porque, apesar de ter Macron como presidente, existem, vamos dizer assim, uma divisão aí do processo de governo também, vamos falar como parlamento, mas não seria bem um parlamento, mas é uma república semipresidencialista, ok? Para as outras áreas, né, a gente destacou há pouco tempo a Europa Ocidental. Para as outras áreas, nós temos a Europa Oriental, Meridional e Setentrional. Então, nós temos aqui para a Europa Oriental países do centro-leste europeu da extinta União Soviética, adesão à economia de mercado, justamente os países, quando a União Soviética ela deixou de existir, esses países que a gente chama de leste europeu tiveram que se adaptar justamente a uma economia de mercado, se adaptar ao capitalismo, porque eram países anexados à antiga União Soviética e com o regime socialista. Então, comunidade dos Estados independentes foi justamente o que aconteceu. Já existia a formação da União Europeia. O que é que esses países fizeram para acompanhar o desenvolvimento econômico capitalista? Formaram uma comunidade também, ou um grupo de países para se ajudarem mutuamente do ponto de vista econômico, que é a comunidade dos Estados independentes. Reivindicações de autonomia, vai haver uma série de problemas que a gente vai ver depois, de desmembramento de países, tipo a Iugoslávia, a antiga Tchecoslováquia, que não existe mais. A gente ainda vai trabalhar sobre isso, o leste europeu, o desmembramento de alguns países, porque a União Soviética não existe mais, com a nova ordem mundial e o fim do socialismo. Ah, e países que necessitaram muito aí da ajuda econômica norte-americana, não só norte-americana, mas vamos especificar aí a ajuda econômica da própria União Europeia, para que eles se consigam acompanhar o. Porque se comenta muito o seguinte: o período que esses países ficaram presos ao regime socialista durante toda a Guerra Fria não fez com que eles se desenvolvessem do ponto de vista assim, comparando ao desenvolvimento capitalista durante toda a Guerra Fria. Então, quando esses países se tornam independentes e a União Soviética deixa de existir, é considerável um comentário falando que o leste europeu ele é atrasado com relação à parte ocidental da Europa do ponto de vista econômico, industrial e assim por diante. E a gente acaba dando um destaque aqui para a Rússia, porque de todos os países aqui, né, ele de certa forma comandava, como era a União Soviética, e é a principal potência industrial e econômica dessa área aqui que nós classificamos como Europa Oriental, ok? Na Europa Meridional, nós temos aí um destaque, que é justamente a parte sul, como nós vimos no mapa anterior, países ao sul do continente, penínsulas Ibérica, Itálica e Balcânica.
mas a gente vai dar um destaque aqui. Eu vou dar um destaque aqui para a Itália. O livro de vocês comentam muito sobre a questão de Portugal e de Espanha. Realmente, o potencial turístico e econômico, principalmente da Espanha. Portugal não é tão bem, vamos dizer assim, classificado comparando as outras potências europeias, mas do ponto de vista turístico, sim, Portugal ele tem uma importância muito grande, não só Portugal, mas também a Espanha. Destaques para Portugal e Espanha: difusão cultural nas grandes navegações. A gente sabe o quanto o mundo mudou, vamos dizer assim, com as grandes navegações, descobrimento da América, da Ásia, da África e assim por diante, por conta desses dois países. Quando eu falo em mudanças, eu não estou falando necessariamente de pontos positivos, a gente sabe das coisas negativas que aconteceram por conta das grandes navegações, porque eram visões de exploração, né? Portugal tem um destaque com a agricultura de oliva, trigo e uva, enquanto o potencial da Espanha está muito relacionado também a turismo, agricultura e indústria de pesca. Se a gente comparar Portugal e Espanha com as outras nações industrializadas da Europa, vocês vão notar que eles estão um pouquinho abaixo aí, em alguns aspectos econômicos, mas a gente não pode esquecer o potencial turístico. E eu dou um destaque aqui para a Itália, acabei dando um destaque para a Itália, para que a gente observe também outros pontos de vista aí, além do que está no livro. Porque a Itália ela se destaca como, vamos dizer, o berço do Império Romano. A gente tem toda uma influência aí linguística, cultural, com relação ao que foi produzido na Itália desde a Idade Antiga até os tempos atuais. A gente tem aí um aprofundamento e uma valorização da cultura clássica grega também, que foi agregada também aos romanos e assim por diante. E a gente sabe que Milão é um dos principais. Milão se destaca pela questão da moda. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. A gente tem Roma como uma das principais cidades da Europa, tanto que Roma ela é, da mesma forma que eu falei antes, Paris é chamada de cidade das luzes, Roma é chamada de cidade eterna, justamente por essa importância aí do Império Romano e das características culturais, questão aí de legislação, toda a influência aí da cultura que foi passado, né, de geração em geração ao longo do tempo pela história, vamos dizer assim, dos romanos até os dias atuais. Então a gente não pode deixar de eleger também a Itália e sua capital como um destaque também nessa Europa meridional. E quando a gente fala em Europa setentrional, a gente está falando justamente da parte mais extrema no que diz respeito ao norte. E a gente tem países do extremo norte do continente, pesca industrial, é muito importante destacar aqui. Como a gente tem um clima diferenciado aí, extremamente frio, então algumas características aí econômicas vão estar justamente relacionadas ao clima. Então a gente destaca nessa parte setentrional a extração de madeira, a questão da silvicultura, que seria um tratamento diferenciado. Quando a gente fala de silvicultura e extração de madeira, a gente está falando justamente da floresta de coníferas, certo? Como recurso natural para ser utilizado economicamente. E a pesca industrial. Quando a gente fala em pesca industrial, a gente está se referindo a navios que são construídos especificamente para pescas. Então imagine navios de grande porte que eles têm justamente apenas essa função, ir para o alto mar e pescar, né, em grande quantidade. Por isso que a gente chama de pesca industrial. Então uma das características aí econômicas dessa parte setentrional da Europa. A agricultura ela é muito prejudicada pela questão do clima, claro. Áreas onde tem um clima polar, você não consegue desenvolver agricultura em grande quantidade. E os maiores IDHs do mundo. Então a gente dá um destaque aqui para todos esses itens. Claro que existe também aí a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia, mas vamos dar um destaque aqui para a Noruega. Quando a gente fala de IDH, a gente sabe que o IDH da Noruega é o maior do mundo, né, o que é mais cotado no mundo. Inclusive, quando a gente falou sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento, eu coloquei uma listinha para vocês sobre DH e a gente dá um destaque muito grande nisso aí para a Noruega. E indústria petrolíferas também e de telecomunicações, mas, como a gente comentou antes, o potencial está mais relacionado à silvicultura e à pesca industrial. Nas questões aí com relação à indústria,
Nós temos aí berço da industrialização, como a gente já falou, na Inglaterra, mesmo após as crises, principalmente a crise da Grécia há pouco tempo aí na União Europeia, a indústria ainda é forte, representa 30% do PIB nacional, é um percentual considerável, representa 45% das exportações mundiais, e a gente não pode esquecer que isso é uma representatividade para o PIB europeu e para as nações onde detêm essas indústrias de forma bem considerável. A gente sabe que a parte ocidental ela é muito mais bem industrializada, muito mais bem estruturada do que a parte leste. Como eu falei para vocês, essa parte leste aqui, ela está muito ainda presa a um atraso econômico e industrial, porque eram países relacionados aí à antiga União Soviética. Então nós temos a concentração industrial no Reino Unido, na Bélgica, na Holanda, como eu falei para vocês, a Bélgica, o Porto de Roterdã aí é imprescindível aí para o escoamento de produtos. Holanda, França, Itália e a Alemanha também, né? A gente pode destacar aqui também. Indústrias de base acabam se desenvolvendo também, sendo destaque a siderúrgica, petroquímica, metalúrgica nessas áreas aqui, na parte ocidental. E também indústrias de ponta, telecomunicações, informática, eletrônica, também chamadas de indústria limpa, ou seja, porque uma indústria de produção de software, por exemplo, uma indústria que trabalha com produção de sistemas de computadores, ela não tem aquela questão do rejeito químico que são jogados nos rios e assim por diante, precisa de tratamento e assim por diante. Então nós temos as questões ambientais muito relacionadas aí, leis que são rigorosíssimas para fazer com que justamente essas indústrias elas não tenham impacto. Claro que toda indústria tem impacto ambiental, um dos principais problemas da humanidade hoje quando se refere à produção e consumo, né, no mercado. Então as leis elas são muito mais rigorosas na Europa do que no continente americano, do que no continente asiático, principalmente a China. As leis ambientais na China são muito mais brandas do que na Europa, certo? E a gente tem um destaque para a Rússia porque é um dos países mais industrializados do mundo na parte leste, como eu falei antes para vocês. Moscou e São Petersburgo, né? Automóveis, eletrodomésticos, máquinas industriais, assim por diante. Então a gente tem realmente um potencial industrial na Europa, tanto que é considerado os três pontos principais industriais do mundo, que é os Estados Unidos, a Europa em si, as potências, né, do bloco econômico, né, da União Europeia, e na Ásia, o Japão. Vocês viram que ao longo da explicação que eu dei nessa parte, foram surgindo aqui alguns logos de algumas indústrias. Eu não sei se vocês acabaram destacando aqui, mas são indústrias essencialmente europeias. Aqui a Adidas alemã, o banco ASBC, HSBC inglês, a Shell inglesa, a Volkswagen alemã, Nivea alemã, Nestlé da Suíça. Não sei se vocês tinham ideia aí dessa relação empresa e país. A BMW também é uma potência industrial alemã, ok? Só para vocês fazerem uma relação aí das principais indústrias europeias que acabam se destacando no cenário mundial também como multinacionais. No que diz respeito à questão essencialmente energética, a gente pode destacar que qualquer país, qualquer continente, vai justamente se adaptar às necessidades energéticas. Nem todos os países têm um potencial de exploração de petróleo, o que vai justamente fazer com que esses países procurem esse recurso em outros locais. Essencialmente hoje a gente tem indústrias que dependem muito ainda de combustíveis fósseis. Não só indústrias de uma forma geral, mas quando a gente fala de aspectos relacionados à produção de energia, a gente está também se referindo. Então, quando a gente fala em questões energéticas, a gente deve lembrar que não está se referindo somente a manter as indústrias, mas a gente tem todo um potencial aí de produção de energia para justamente dar suporte para as grandes cidades. Então, é necessário, dependendo também da quantidade de pessoas de um país e da produção industrial dele, ter um potencial de produção energética aí considerável. Como a gente tem ainda uma base muito relacionada aí de necessidade de combustíveis fósseis, porque aqui ó, a necessidade de produção de energia elétrica na Europa ela vem desde a Revolução Industrial. Então a gente passa pela questão do carvão mineral, isso aí são
assuntos relacionados ao próprio desenvolvimento industrial na Europa, é uma coisa que vocês já sabem. A questão do petróleo e gás natural a partir do século XX, com a segunda revolução industrial, também é uma coisa que vocês já sabem, mas existe uma potencialidade muito grande para a questão das usinas nucleares. Vamos lembrar que isso aqui é extremamente complicado. É uma coisa assim, é uma alternativa para as questões aí de produção de energia a partir da hidrelétrica, né, do uso da água, do uso dos rios para poder gerar energia elétrica. Porém, isso aqui tem uma problemática considerável. Vamos lembrar que o pior acidente nuclear que já aconteceu no mundo foi justamente numa área relacionada à Europa, que foi na Ucrânia, né? Em Chernobyl. Isso lá em 1986. Então, assim, um outro exemplo que teve há pouco tempo, em 2011, quando teve o tsunami em Fukushima, lá no Japão, a usina de Fukushima foi atingida e a problemática para tentar resolver ou reverter os problemas relacionados a vazamento de radiação. Radiação é uma coisa muito complicada, pessoal. Muita gente morreu em Chernobyl por conta do acidente de Chernobyl. Isso se espalhou por toda a Europa, né? A radiação se espalhou por toda a Europa, claro que em níveis diferenciados, mas é uma alternativa interessante, muito boa, mas porém é preciso ter muito cuidado com esse tipo de geração de energia aqui. Nós temos duas usinas nucleares aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que é Angra 1 e Angra 2, mas o maior potencial hidrelétrico do Brasil vem da sua grande quantidade aí de bacias hidrográficas. Então, a gente utiliza mais a energia hidrográfica, né, baseado na hidrelétrica, do que essencialmente aí as usinas nucleares, por conta justamente desse problema aí. Um rompimento numa usina dessa é um prejuízo gigantesco. Então nós temos aí que pensar do ponto de vista não só europeu, mas de uma forma geral no mundo, alternativas justamente para essas problemáticas, tanto da utilização de hidrelétricas como uma coisa potencialmente ruim, porque tem impactos ambientais, né? E quanto maior for o potencial de uma área, a gente está falando da Europa, um potencial industrial muito grande, as alternativas a essa produção de energia tem que ser bem estudada, bem pensada. Então nós temos a energia eólica, nós temos a energia solar, a energia geotérmica também, que é uma alternativa a mais para se pensar aí como potencialidade, mas a gente acaba elencando melhor, assim, elegendo melhor propriamente a eólica e a solar, só que a gente sabe também que são energias caras, né, para se são limpas, mas as tecnologias para se implantar ainda são muito caras, né? Se fala até de se colocar, não sei se vocês já ouviram, de usar energia solar até para uma residência, mas não sei se vocês já pesquisaram sobre isso. É um recurso ainda que custa muito alto para você substituir a energia que é fornecida pela companhia hidrelétrica para transformar isso somente em energia solar para dar suporte para uma casa. Ainda é uma coisa muito cara. E a gente tem potencial também do ponto de vista agrícola. A gente sabe que tanto a agricultura quanto a pecuária na Europa ela é desenvolvida de forma intensiva. A gente já falou que é uma produção intensiva, quando tem mais qualidade, tem emprego de alta tecnologia na sua produção. Apesar da gente saber que a Europa ainda precisa muito de importações de gêneros alimentícios, né, de base agrícola de outros países, porque o clima não dá condição de produzir tudo. Existem coisas que são produzidas essencialmente em áreas tropicais, eles acabam também importando isso aí porque não conseguem produzir no seu território. Então, no geral, a gente sabe que existem impactos ambientais por conta dessa produção de energia e não tem como desassociar uma coisa da outra. Tanto o acesso à produção de energia para o mundo atual, para a nossa sociedade urbana industrial, e falando de uma região essencialmente industrializada e essencialmente urbanizada, vamos dizer assim, não tem como você não pensar em possibilidades alternativas de energia, já que a gente fala muito atualmente sobre problemas ambientais. Espero que vocês tenham aproveitado, façam as anotações quando for necessário, façam a revisão do vídeo quando for necessário, quando tiverem tempo, e nos vemos na próxima aula.